Verbos modais. Gente, antes de dar uma olhada nos verbos modais, vamos rever as recomendações para as provas do Enem e dos vestibulares. Item 1. Antes de ler o texto, veja o título do texto e a referência bibliográfica. Ainda antes da leitura do texto, confira o enunciado das questões, pois ele pode ter informações importantes sobre o texto. Não sabendo o significado de uma palavra, tente tirá-la pelo contexto. Se persistir a dúvida, ignore-a e siga a leitura. Finalmente, não deixe de ler todo o enunciado da questão. Os verbos modais, eles são muito parecidos aos verbos auxiliares. Qual é a diferença principal? Os verbos modais, eles acrescentam um novo sentido à frase. Somente essa diferença? Sim. Na verdade, os verbos modais, eles têm semelhante aos auxiliares o uso da partícula not na estrutura negativa e eles se dispõem antes do sujeito na interrogação. Diferentemente dos auxiliares, no entanto, eles acrescentam um novo sentido à frase, como um sentido de possibilidade, um sentido de obrigação, um conselho, uma dica, às vezes até uma ideia de habilidade, como a gente pode ver ali no exemplo. O verbo can, I can play the guitar, deixa muito claro pra gente, que o cara tem a habilidade de tocar, que ele consegue tocar, que ele sabe tocar. Mas olha o outro exemplo, they can come later. Nesse exemplo, não estou dizendo que ele tem a habilidade de vir mais tarde, mas sim que ele pode vir mais tarde. Portanto, can, além da habilidade, fala também de uma ideia de possibilidade. O último exemplo, can I go now? Can I go now expressa uma ideia de permissão. Vejam que ele está pedindo para sair quando ele fala can I go now. Dá uma olhada agora no outro verbo modal, gente, could. He could swim very well. Esse exemplo, ele é muito parecido com can, mas na verdade ele está falando que ele podia, que ele sabia, que ele conseguia nadar bem. Isso não é no presente, isso é no passado. Mas cuida com um detalhe, gente. Could e can não são o mesmo verbo em diferentes tempos. Lembra que verbos modais são verbos atemporais e que a gente tem apenas aqui uma coincidência de que ambos falam de habilidade. O can fala de uma habilidade presente, atual, e o could fala de uma habilidade passada. Dá uma olhada no próximo exemplo do could. They could come later. Mais uma vez aqui, confirmamos que can e could não são o mesmo verbo em tempos diferentes. Quando eu digo they can come later, estou dizendo que é possível que eles venham mais tarde. Se eu digo they could come later, estou dizendo que eles poderiam vir mais tarde. Então, simplesmente uma ideia de formalidade maior em termos de possibilidade. Vamos passar agora para outros verbos modais. Must. Temos o verbo must e como tradução a gente entende que é o verbo dever, ter que. You must ou have to arrive on time. Essa ideia se confirma, porque tanto must quanto have to expressam uma ideia de obrigação, uma ideia de que tu tens que fazer aquilo. Mas dá uma olhada no outro exemplo. They must be athletes. Nesse caso, eu não estou obrigando ninguém a ser atleta ou dizendo que eles têm que ser atleta, mas sim uma ideia de dedução, não, ou uma ideia de que eu estou tirando uma conclusão. Não necessariamente correta. Quando eu olho para um cara muito forte, ou para uma menina muito rápida, muito veloz, ou alguém com muita resistência, ou simplesmente com uma jaqueta do COB ou da seleção de algum time, eu posso tirar a conclusão de que essa pessoa é atleta. Portanto, eu digo, they must be athletes. O que é muito importante que a gente saiba em termos de must, é que o must ele tem exatamente o mesmo significado que have to em estruturas afirmativas, mas não nas estruturas negativas. Dá uma olhada de novo naquela frase. You must arrive on time, ou you have to arrive on time, estão dizendo exatamente a mesma coisa, tá? Que eu tenho que chegar a tempo, no caso você tem que chegar a tempo. Mas, gente, se eu tivesse essa frase negativa, you must not arrive on time, eu estou te proibindo de chegar no horário. Se eu digo you don't have to arrive on time, eu estou dizendo que tu não tens que chegar no horário, portanto te isentando daquela obrigação. Lembra disso, must not te proíbe, mas not have to, ou a negação de have to, dá uma ideia de não necessidade de obrigação, dá uma ideia de ausência de necessidade. Lembra disso. Vamos olhar agora ali o should. You should go now. Gente, o should pode ter dois usos que são bem parecidos, bem semelhantes e às vezes as pessoas se confundem. Quando eu estou falando diretamente com alguém, quando eu falo contigo, quando eu falo com you, fica muito evidente a ideia de um conselho, a ideia de uma dica. Quando eu falo you should go now, eu estou dizendo que você deveria sair agora. É um conselho. Mas dá uma olhada no outro exemplo. It should be different. Nesse caso, eu estou falando de terceira pessoa. Essa terceira pessoa pode ser expressa tanto no singular, com he, she, it, mas também no plural, com they.
Gente, quando eu falo it should be different, eu estou dizendo que deveria ser diferente, mas não estou aconselhando ninguém. Então lembra que should dá uma ideia, por vezes, de uma correção, de que a situação do jeito que está não está ideal e que ela deveria ser mudada, ela deveria ser trocada. Tá legal? Dá uma olhada agora ali no outro verbo modal. May trata de possibilidade, mas também de permissão. It may rain tomorrow ou may I go now? Na primeira frase, conseguimos ver may dando uma ideia de possibilidade. Na segunda frase, pede permissão. Reparem que may é substituído por can em ambos os exemplos, mas que nos sentidos, nos usos de possibilidade e permissão, ele acaba sendo mais específico, ele acaba sendo mais usual, mais próprio para esse uso. Seria como se nós tivéssemos que jogar canastra e optássemos por fazer uma canastra limpa ou optássemos por utilizar o coringa. Em termos de verbos modais, o verbo can seria o coringa. Então, em termos de possibilidade, a gente prefere utilizar may do que can, e em termos de permissão, tanto faz, mas o may é muito mais formal. No mesmo exemplo, it might rain tomorrow, nós utilizamos outro verbo modal, que é o verbo might, que está relacionado diretamente com may em termos de possibilidade, mas might não pode fazer nenhuma frase expressando permissão. Além dos verbos modais que nós vimos até agora, há também 3 estruturas modais que vocês precisam lembrar. São elas: would rather, had better, be supposed to, expected to. Gente, essas estruturas são muito importantes na realização da prova do Enem e também dos vestibulares, porque nos ajudam demais na interpretação do texto. Dá uma olhada de novo ali. Would rather, da ideia de preferência. I would rather eat pizza than rice. Gente, I would rather é a mesma coisa que dizer I would prefer, só que I would rather é uma expressão modal, é uma estrutura modal, porque o verbo segue na forma básica. Então, ao invés de dizer I would prefer to eat, eu digo I would rather eat. Não te esquece disso. Dá uma olhada na próxima. Had better. He'd better study more from now on. Seria melhor que ele estudasse mais de agora em diante. Por que isso? Na verdade, had better é muito parecido, é muito semelhante, e às vezes as pessoas confundem com should. O should ele é meramente um conselho, né? Então eu digo que tu deverias estudar mais. Quando eu falo you'd better study more ou he'd better study more, é uma espécie de um alerta de que seria melhor que tu fizesse isso de forma a evitar uma consequência, um resultado negativo. Dá uma olhada na próxima. Be supposed to, expected to. You're supposed to copy these examples. Na verdade, o que nós temos aqui são 2 expressões, 2 estruturas modais que dão uma ideia de que existe uma expectativa quanto à realização de uma determinada tarefa. Se eu falo que you're supposed to take out the garbage, eu estou dizendo que espera-se que tu faça isso. Não necessariamente quem tem essa expectativa é a pessoa que está falando, ela simplesmente está te alertando quanto à expectativa de alguém diante desta ação. Pessoal, então essas são as estruturas modais, esses são os verbos modais que vão te ajudar a resolver as questões do Enem e também de língua estrangeira em outros vestibulares. Muito obrigado e até a próxima aula.